Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente às 14 horas, batendo um bate-papo. E assim, essa semana foi bem variado. Nós tivemos o Rodolfo, que é o meu mentor, e a Bárbara também, o Caio também, que é do digital. E foi um bate-papo bem gostoso. E hoje eu quis trazer o André, porque muitos empreendedores chegaram nesse momento e pensaram em desistir. Então ele vai trazer questões práticas, questões legais, sobre como você manter o seu negócio, qual a melhor forma de tributação. Ah, ele já chegou aqui. Bem-vindo, André. E também para você não desistir do seu negócio, porque tem várias formas de você poder continuar trabalhando. Quem é comida delivery, quem tem peças e pode levar para casa também pode atender deliveries. Eu tenho visto muitas lojas com WhatsApp na porta. Então a pessoa vai lá procurar e aí liga. E aí consegue continuar oferecendo seus produtos. Mas sei também que para muita gente está sendo difícil. Para as cabeleireiras que tiveram que fechar o salão. Mas, assim, se tiver o higiene e tudo direitinho, pode fazer o... Bem-vinda, damas, bem-vinda, Márcia. Pode fazer o atendimento domiciliar. Então, tem bastante formas de você poder continuar o seu trabalho. Então, vamos trazer ele aqui, vamos conversar logo para a gente poder saber mais sobre essa parte legal. Ele que cuidou da minha documentação da empresa. E sim, teve momentos que eu quis desistir. Ele falou, não, Fernanda, fica calma, porque crise sempre vai acontecer. Isso é uma realidade. Então, se a gente estiver preparada, a gente vai passar. Bem-vinda, Gláucia. A gente vai passar por todos esses problemas. Assim, a gente vai precisar se reinventar. Mas ele vai falar da parte legal aqui, jurídica, do que as empresas podem fazer. Tá bom? Boa tarde, querida. Deixa eu chamar o André aqui. O som tá bom, gente? Tá tudo legal? Lavei o cabelo, não deu tempo de secar. Opa, Olá, boa tarde. ótima tarde, tudo Tudo bom? bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. E aí, muito trabalho hoje? Graças a Deus. Retomamos, voltamos para o escritório. Estava em home office aí durante mais de 2 meses já. E aí eu e a minha equipe agora, quer dizer, eu primeiro e parte só da minha equipe, mas a equipe vai voltando aos pouquinhos, algumas pessoas ainda em home office. Mas nesse desafio, né, que a pandemia nos trouxe de se reinventar e se recolocar aqui, né, se recolocar nesse ambiente de trabalho, nessa economia que está essa loucura, cada dia uma novidade, cada dia uma colocação diferente. E como sobreviver, né, nesse ambiente aí tão hostil, numa realidade do mundo hoje, né, Fernanda? Tá, não tá fácil. Mas e aí, o que Tá, temos assim. para hoje? Então, o que deixa mais assim, todo mundo meio desesperado, totalmente desesperado, é não saber o que vai acontecer. Né? A gente fica sem perspectiva, porque assim, já houve uma crise desse tamanho pode ter acontecido, mas assim, a gente não era tão conectado com a internet, a gente não era tão dependente do outro mercado, do outro lado do mundo. Então tem atividades que estão paradas, que precisam de peças. É assim, o novo sempre assusta, mas assim, vive melhor quem se adapta. Eu sempre falo isso. A adaptação, na verdade, é a maior habilidade, né? Eu, durante toda a minha vida profissional, desde muito novo, né, eu sempre percebi que a principal característica de qualquer profissional e de qualquer empresa, que a empresa nada mais é que um conjunto de pessoas, né? Precisa ser o aprendizado, a capacidade de adaptação. Porque essa pandemia, ela tornou-se sem precedente por conta do efeito global dela, né? A velocidade que um vírus originário da China consegue estar hoje dentro do Rio de Janeiro, impactando violentamente a economia, a saúde pública e todos os setores a ela diretamente ligados. Então, para nós que empreendemos, né, que somos empresários, profissionais que prestam serviço, precisam se reinventar o tempo todo, porque a crise está aí, ok? A gente está com muita gente perdendo o negócio, perdendo o emprego, mas eu preciso te dizer, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita empresa contratando, tem gente jogando um jogo de gente grande, tem gente se reinventando, tem negócio explodindo de vender, tem empresa contratando também. E a crise é isso.
A crise, ela muda o dinheiro de mão. A crise, ela faz com que o dinheiro mude de mão. E eu, é claro, eu fico olhando para esse cenário, e como você falou no início, falou muito bem, você disse, a maior dificuldade, André, é a gente não saber o que vai acontecer, né? E a gente, no Brasil, fica um pouquinho mais difícil, que a gente percebe os entes federativos, a própria União, os estados e municípios, e o próprio executivo, ele não consegue criar um planejamento harmônico e coerente para uma retomada, o que daria segurança para os investidores, o que daria segurança para um planejamento de retomada. Toda essa dinâmica, ela vai também influenciar muito, porque como não tem previsão no Rio de Janeiro, parou-se a economia numa expectativa de dar tempo para que eles reestruturassem o local de saúde. Você não vê a inauguração dos hospitais de campanhas, o que você vê é os escândalos, né, de corrupção e tantas outras coisas que a gente acabou se acostumando. Tem uma coisa que é interessante, né? O Gogoli fala uma história que é bem legal, assim, né? Ele fala assim, vem cá, como é que é lá no Rio de Janeiro, cara? O roubo lá acontece desde Cabral? Ele falou, não, desde Cabral não, filho, isso é desde garotinho, né? Então, assim, é há muito tempo que tem falado que está abandonado. Então, e a gente vive nos nossos negócios, isso impacta diretamente, né? Então é um desafio a gente se reinventar e principalmente se reinventar num local como o Rio de Janeiro. Não é fácil, não. É verdade. Eu peço desculpas que eu acabei não te apresentando. Fala um pouquinho de você, do seu escritório. Então, eu sou André Belfort, né? Hoje eu sou advogado especializado na área tributária. É, a gente tem também uma estrutura contábil, né? Eu e os meus sócios, a minha formação é direito, contabilidade, psicologia e gestão empresarial. Então, por isso a gente acaba tendo um olhar totalmente voltado para empresas de pequeno e médio porte. Hoje a gente acaba sendo único, né, na nossa região nesse segmento, Fernanda, porque é, as pessoas que acabam tendo esse olhar, né, de desenvolvimento de planejamento tributário, estratégia de negócio, elas são voltadas para as empresas de grande, né, porte. Por quê? Porque é lá que você de fato encontra empresas com uma estrutura para poder entender o que é esse trabalho. Eu há mais ou menos 15 anos, né, por ser empresário também, eu venho num desafio de fazer com que eu possa levar inteligência de negócio, eu possa levar inteligência financeira, tributária, jurídica para dentro dos negócios de pequeno e médio porte. E o que a gente percebe é que ainda hoje, com toda essa informação, ainda aqui no Simples Nacional, muitas empresas pagam muito mais impostos do que era necessário. Muitas pessoas estão num risco desnecessário, como pessoa física pagando imposto alto, podendo migrar para uma pessoa jurídica por uma série de isenções, só que as pessoas não sabem e elas ficam na informalidade mesmo. E hoje há um custo muito alto na informalidade pelo poder do fisco. Que vou te falar uma coisa: no Brasil, o serviço público em muita coisa não funciona, mas se tem uma coisa que eles são muito bons, então estão cada vez mais aparelhados, é no que a gente chama de fiscalização. Eu costumo dizer que a gente tem no Brasil um fisco que ele é capaz de monitorar até mesmo pensamentos, assim. Tem um tal de HAL lá, um T-Rex, a Rápia, os programas que eles têm na fazenda, conseguem saber até o que eu vou fazer daqui a 10 anos, né? É impressionante. Então, a necessidade, mesmo sendo um pequeno e médio empresário, ou até mesmo um profissional autônomo, de você se formalizar, de você ter uma estrutura para poder entrar e fazer coisas, e gerenciar patrimônio, gerenciar dinheiro, é fundamental. E eu acho que eu me estendi um pouco, mas você perguntou o que, que eu faço, né? Mas trocando em miúdos, eu me especializei e dirijo uma equipe onde a gente trabalha para que as empresas e profissionais paguem menos impostos e protejam o seu patrimônio. Pagar menos impostos e proteger patrimônio. Esse é o nosso grande objetivo aí, levados a empresas de pequeno e médio porte, né, nessa região aqui. E está dando muito certo, ó, né? Trabalhando bastante, graças a Deus, e esse é o nosso desafio. Isso é importante, porque assim, quando a pessoa vai começar, ela não sabe nada. Assim, não sabe a importância de ser formalizado, não sabe os benefícios que ela pode ter, ela se profissionalizando. Então, assim, eu vi em você uma pessoa para dar a mão mesmo, e, ó, segue esses passos aqui. E como você falou, começar sem vícios, né? Porque eu pegar uma empresa que já está maior, e aí quando chega a contabilidade já está daquele jeito. Então, assim, essa oportunidade de já começar certo é muito bom. Fala um pouquinho disso também, por favor. Porque como é que é o empresário no Brasil, né? Vamos lá, virei empresário. Como é que é isso? Eu costumo dizer que quando você vai ser, por exemplo, você tem a psicologia como formação. Para ser psicólogo, foram 5 anos de faculdade de psicologia para depois começar a clinicar. Fui psicólogo clínico e empresarial durante um tempo. Depois, para advogar, são 5 anos na faculdade de Direito.
para depois fazer uma prova, para depois advogar. Contabilidade é a mesma coisa. O LLM em Direito Tributário na FGV foram quase 2 anos, descendo quase 2 vezes por semana, e só depois você começa. Para ser empresário, não. Abre um CNPJ. Hoje eu consigo abrir um CNPJ aqui em alguns dias. Em 3 dias está aberto. Virou empresário. Caramba, virei empresário. E agora? O que, que eu faço, né? Com tantas responsabilidades, com tantas oportunidades, mas agora sou empresário. Como é que eu faço isso? E é o que você falou, a gente começa sem saber de nada. E eu lá atrás, né? A minha primeira empresa, eu tinha 19 anos, né? Totalmente informe, totalmente batendo cabeça. E porque a gente tem uma noção muito equivocada do trabalho, né, de ser empresário. Eu sempre achei que se eu trabalhasse muito, trabalhasse muitas horas o tempo todo, daria certo. Depois, com o tempo, a gente descobre que trabalhar é muito importante. Mas tão importante quanto isso é você saber o que você está fazendo e por que que você está fazendo. Porque quando a gente vai falar de empresa, você vai para uma série de responsabilidades. Primeiro, junto a você mesma e ao seu patrimônio. Depois, você passa a ter responsabilidade junto a terceiros, junto a um contrato de locação, junto a um contrato ao teu fornecedor, junto com o teu funcionário. Então você passa a ter uma série de responsabilidades. Então é preciso estar preparado para saber que responsabilidades são essas. E olha, eu não comecei com essa cabecinha assim, não. Quando eu fui ser advogado por necessidade, eu fui fazer contabilidade por necessidade, o tributário foi por necessidade, gestão foi por necessidade, porque eu percebia que o que eu não sabia me tirava dinheiro. Locação, se você não comércio, não entende de contrato de locação, eu posso dizer, você vai perder dinheiro. Há uma grande chance de você perder dinheiro, porque o fundo de produção comercial ele precisa de alguns requisitos. E a maioria das empresas que eu encontro não cuidou disso, que é tão simples. Na abertura, né? Nós fizemos a abertura agora, recentemente para você, como é importante, na abertura da empresa, você saber exatamente o que você quer, você saber colocar ali as limitações necessárias, entendendo o risco do seu negócio. E muitas pessoas sequer fazem noção disso. Pega ali, ainda mais hoje, né? Pega um contrato pronto e aquele contrato pronto troca ali as informações e abre a empresa. Aí pronto. Você está dentro de um veículo, uma grande potência. E toda potência ela tem 50% de chance de te trazer bons êxitos e proporcionalmente de te trazer problemas. Tem um conceito na contabilidade que eu particularmente gosto muito. É que para cada problema existe oportunidades de igual proporção. Mas para cada oportunidade também existe problemas de igual proporção. Grandes empresas, grandes oportunidades, grandes negócios sendo feitos, grandes riscos também. Uma empresa com 1.000 funcionários hoje, uma fábrica de 1.000 funcionários hoje, vai ter muito mais dificuldade de se reinventar e de se reestruturar do que uma empresa com 10 funcionários que consegue reinventar o seu negócio. Então, sempre que eu tenho um poder ainda maior, uma responsabilidade maior, tenho mais oportunidade, movimento mais dinheiro, gero mais riqueza, mas também gero mais riscos. E saber exatamente os riscos que você está disposto a correr, trazendo um limite para esse risco, quando você começa, nossa, isso é muito importante. Fala um pouquinho pra gente, assim, quem pode ser MEI, quem não pode ser MEI. Agora teve, por exemplo, para quem se formalizou e teve dificuldade, pôde receber o auxílio emergencial. Então, mais uma coisa que a pessoa pode contar se ela tiver formalizada, ser amparada. Fala pra gente aí. Exatamente. O primeiro requisito da MEI é qualquer pessoa pode ser MEI, vírgula, né? Desde que ela não tenha nenhuma empresa no nome dela. O MEI, assim, o microempreendedor individual, ele hoje ele traz uma série de vantagens, sabe? Muito interessante. A primeira deles é a própria seguridade. Você acaba pagando ali aquele boleto, se não me engano, agora é R$ 56, não se lembra de cabeça, mas você abre o MEI, você vai pagar uma taxa de R$ 50 por mês, R$ 56 por mês, podendo trazer legitimidade, trazer segurança jurídica para um faturamento de até R$ 80.000 por ano, ou seja, R$ 80.000 por ano. Você pode movimentar esse dinheiro, você pode emitir notas até esse valor. Então você não vai pagar imposto de renda, não vai pagar ICMS, não vai pagar ISS, não vai pagar CLL, não vai pagar nada. Você vai pagar aquela taxa única ali, isso assegurado até R$ 80.000 por ano. Né? Aumentou, antes de 2018 era um pouco menor, e eu acho que eles vão fazer uma reforma para aumentar um pouco mais. E o bacana do MEI é isso, né? Você se formaliza, você passa a ter um CNPJ, você pode ter uma empresa, uma conta bancária a nível de empresa também. O MEI traz as suas limitações, ele não separa o patrimônio do sócio, mas ele já te coloca de uma forma muito mais interessante, principalmente na questão tributária. E o MEI é algo que veio ajudar muito, sabe?
Tem alguns bancos que estão olhando para o MEI de maneira bastante interessante. Eu tenho percebido alguns clientes MEI que conseguem valor interessante junto a bancos, assim, com propostas interessantes. E essa relação do MEI com o banco é muito importante as questões contábeis, porque se ela consegue fazer uma demonstração, mesmo sendo MEI, com regularidade do seu faturamento, mesmo sendo MEI, pode ter até um funcionário, né? Eu gosto de uma analogia, me permita fazer uma analogia para a gente saber entender o que é o MEI, o que são as empresas, né? A gente entrar nas empresas. Porque falar MEI, as pessoas às vezes não entendem muito, mas quando você faz uma analogia, fica mais simples. Imagina que você presta um serviço. Eu, pessoa física, presto um serviço pessoa física. Legal. E agora, eu quero potencializar isso, eu quero melhorar isso. E aí, o serviço que eu presto é como se eu fosse de Santa Cruz, como se eu fosse do Rio de Janeiro a São Paulo. Só que eu não quero mais fazer isso sozinho, eu quero um veículo para isso. O MEI seria um primeiro veículo que eu posso usar. Olha que interessante. E aí, a empresa ela é um veículo. Ah, então quais são as características desse veículo, André? Primeira característica é que você só pode levar mais uma pessoa com você nesse veículo. Uma moto. Senta aqui na minha garupa. Ou seja, no meio você pode ter um funcionário. O MEI, aquela moto ali, qualquer acidente que acontecer na moto, você se machuca também. Você não tem proteção. Ou seja, o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do sócio. Não há essa divisão. Ah, André, legal, eu nunca gostei do MEI. Olha, estou aqui nessa direção do MEI, eu estou gostando desse movimento, mas agora eu queria um veículo mais potente. Preciso levar mais gente comigo. Uma pessoa só não me ajuda mais. Aí eu te convido a conhecer as modalidades de empresa através também já com limitação. O que é a LTDA? É uma empresa limitada. Só que na empresa limitada, ela é limitada no risco, que é o valor que você aponta no seu capital social, mas ela é ilimitada na quantidade de gente que você vai botar na sua garupa. Ou seja, você pode colocar muita gente ali, 10, 20, 30, 40 funcionários, é um ônibus grande, numa LTDA aí, que você vai seguir o teu caminho. Então você tem muito mais pessoas para te levar junto nessa viagem de Rio de Janeiro a São Paulo. E aí, só que eu acho legal é que na limitada, esse nomezinho aí, LTDA limitada, é como se você estivesse dentro de um carro agora, um airbag, cinto de segurança, freio a disco, freio ABS, ou seja, os impactos nessa empresa, os impactos nesse veículo vão ter mais dificuldade de atingir você. Ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica, ele não se confunde com o da pessoa física. Há um isolamento. Por que eu disse que é um cinto de segurança, é um airbag, um freio a disco? Porque não te isenta totalmente, porque se houver fraude, se houver algum tipo de crime, você pode responder através do seu patrimônio. Mas é muito mais difícil. Você teria que passar por alguns institutos. No MEI, não. Você, pessoa física, não, é direto. A tua responsabilidade ela é objetiva e direta. No MEI também não há essa divisão. A tua responsabilidade é direta. Mas quando você está dentro de um negócio, num veículo LTDA, já há uma limitação maior e há aí uma possibilidade de maior bagagem também para caminhar com mais velocidade e com mais segurança. Ah, legal. Muito boa essa ilustração, porque aí a pessoa entende. E como você É, falou para mim esses dias, quando está limitada, gente, o seu patrimônio ele está isento. Pode acontecer alguma coisa, dependendo do valor do seu contrato social, eles podem te processar, pode fazer qualquer coisa dentro daquele valor. O restante é seu pessoal, não entra nisso. E outra coisa que eu perfeito. queria também falar, que você falasse com o pessoal, sobre o regime, que eu perguntei para ele, por exemplo, agora eu não estou lucrando, é uma realidade. Vendi esses dias acho que um ou dois pacotes. Se eu não estou vendendo, eu preciso pagar imposto? Fala para eles também sobre isso que a gente conversou. Então, perfeito. Olha só, no MEI, vamos lá. Você, pessoa física, no MEI, você, mesmo se você não faturar, você vai pagar aquela taxa ali todo mês. Acho que eu não lembro, R$ 56 eu acho. Me perdoe não ter esse número agora na mão. Mas no mês, sim, você vai pagar ali mensalmente. Faturei R$ 1.000, vai pagar aquele valor. Faturei R$ 10.000, vai pagar aquele valor. No ano inteiro eu consegui alcançar os 80 mil, vai pagar aquele mesmo valor mensal. No ano inteiro eu só consegui alcançar 40 mil, é o mesmo valor. Quando você vai para uma empresa, uma modalidade de empresa, que é uma LTDA, por exemplo, aí você vai ter algumas possibilidades de tributação, tá? Você pode ser tributado através do Simples Nacional, que a gente vai te falar um pouquinho disso aqui. Você pode ser tributado através do lucro presumido e lucro real, tá? Você tem também a questão do arbitrado, mas eu não vou entrar nisso. Vamos colocar aqui essas três modalidades. Como é que funciona a tributação? Como é que funciona a forma de pagamento de impostos através do Simples Nacional? O Simples Nacional
ele trabalha com uma concentração de todos os impostos ali dentro. Não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas o IRPJ, que é o imposto da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa jurídica, a CLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, a PIS e a COFINS, que são as contribuições federais, o ICMS, que é o imposto sobre venda, e o ISS, que é o imposto sobre serviço. Eles vão estar todos concentrados em uma única guia de pagamento, aquela DAS. Ah, beleza. Então, você só paga, entre aspas, aqui, porque tem a questão previdenciária também do funcionário, mas vamos falar aqui da empresa. Na empresa, no Simples, é sobre esses impostos, você vai pagar todos eles concentrados em uma única guia. E como é que é, André? Como é que eu sei quanto eu vou pagar e quando eu não vou pagar? Respondendo melhor o que você perguntou, que foi, se eu não faturar, eu pago ou eu não pago? Exatamente isso. Quando você não tem faturamento, a sua base de cálculo é zero. E um percentual sobre zero é zero, por isso você não paga. O Simples Nacional ele vai ter algumas faixas, nós vamos chamar de faixas. Vamos usar um exemplo bem simples aqui para não complicar a explicação. Que ele tivesse 3 faixas. A faixa número 1 é de 1 a 100 reais. Faixa número 2, de 100 a 500 reais. Faixa número 3, de 500 a 1.000 reais. E aí, então, se você faturar 100, você está dentro da primeira faixa. Vamos supor que você pagasse, então, 5% do que você faturou quando você vende até 100 reais. Já na faixa 2, de 100 a 500, você paga 10%. Então, você vai pagar 10% sempre que você vender até 500 reais. E aí, depois, na faixa 3, você paga 20%, sempre que você vender de 500 a 1.000 reais. Então, o Simples Nacional ele vai trabalhar assim, ele vai cobrar menos de quem ganha menos e vai cobrar mais de quem fatura mais. Faz sentido isso? Para uma pessoa que está querendo empreender aqui, dá um passo a passo. Olha, primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso. Fala para a gente aqui como é que a gente pode fazer isso. Vocês aí que estão assistindo e têm essa curiosidade. Legal, legal. Então, o primeiro grande lance, né, da empresa, que você que quer ser empresário, é você entender o que você está fazendo, né? E por que você está fazendo aquilo ali. Porque o propósito é o que vai te fundamentar. Vou te dizer uma coisa: empreender não é fácil. É onde pessoas saem do zero e faturam milhões, bilhões, né? Um cara que está muito famoso na internet, tem gostado muito de ouvi-lo, é o. Esqueci o nome dele agora, o dono da WhatsApp. Ele fala, pegava ônibus lotados e com 39 anos ele era bilionário, bilionário. Então, assim, é isso. Através de uma empresa, ele montou um negócio, uma empresa e mudou a história dele. E pessoas que começaram com uma empresinha numa garagem, muda a história da vida, muda a história do mundo, quiçá, né, enfim, de gerações. Bom, então a primeira coisa é você ter clareza. Primeira coisa é saber o que você quer com propósito. Vamos dividir assim. Primeira coisa, então, seria ter um propósito. Por que você está fazendo isso? O que isso tem a ver com você? Ok? Legal. Depois, seria você ter clareza. Eu preciso ter clareza. Samantha colocou ali muito bem. Flávio Augusto, o nome dele. Obrigado, Samantha. É o Flávio Augusto, dono da WhatsApp. Cara, assim, fantástico, tem uma linguagem simples, assim, tem uma comunicação maravilhosa. Mas foi isso. Ele montou uma empresa e realizou aí o seu sonho e mudou a história do nosso país. Bom, então, quando você tem um propósito e você tem clareza, você consegue entender. E a primeira análise, então, seria uma análise de mercado. Perceba se o que você vai fazer, alguém já faz no mercado, tá? Por quê? Porque você vai precisar se posicionar. E aí, muitas vezes, aquilo que você oferece, uma pessoa já oferece. E aí você acaba não conseguindo se precificar. Costumo dizer, né? Primeiro copie e depois crie. Primeiro entenda o que acontece naquele mercado. Público. E aí, eu não sei se já é o terceiro ou quarto, mas mapear quem vai comprar de você. Quem é que compra de você? Eu entendi o que eu quero com clareza, aonde eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Agora, quem compra de mim? Quais são os valores para essa pessoa? E aí você vai perceber que agora as questões empresariais e contábeis, elas vão instrumentalizar e tornar possível isso. Mas quando você não tem isso claro, como é que você vai colocar isso no papel? A contabilidade, por exemplo, ela é uma matéria que ela entra posterior aos fatos. Na contabilidade, você vai registrar tudo aquilo que já aconteceu. A gestão e o planejamento tributário, já eles vão ter uma característica mais estratégica no teu negócio. Por exemplo, nós utilizaríamos. André, vou tentar simplificar, que você fez uma pergunta bem simples, eu acho que eu estou complicando. Você disse, o que é dar um passo a passo para a pessoa fazer? Mas eu acho que são esses passos. E depois que você consegue ver com clareza o que você quer e conseguiu colocar no papel, acho que a dica mais importante seria escrever, colocar no papel. E tem uma estratégia de gestão empresarial que é muito simples e me ajuda muito, eu uso até hoje,
né? Mesmo depois de tudo que eu já fiz, eu ainda uso até hoje, que chama-se FOFA. Vamos usar assim, matriz SWOT como nome FOFA. Forças e fraquezas, tá? Ameaças e oportunidades. As forças, você vai olhar para dentro de você, você vai perceber o que que você tem de diferente para o mercado, tá? As oportunidades, você vai olhar para fora do teu mercado e vai ver, cara, o que está acontecendo aí que possa ser para mim, para o meu negócio, para o meu tipo de negócio, uma oportunidade. Beleza. E aí a outra parte é as ameaças. O que que no mercado pode ameaçar o teu negócio? E depois também as suas fraquezas. O que que em você é uma fraqueza, tá? Acho que um exemplo legal disso, por exemplo, olhar para a força. Eu, quando olho para o meu negócio, a minha força, a minha coisa pessoal, é uma cabeça interdisciplinar atuando em empresas de pequeno e médio porte. Sou o único fazendo isso, não conheço ninguém fazendo isso. Pô, legal. Quais são as oportunidades? As minhas oportunidades, elas são uma série de empresas totalmente informais, totalmente sem saber o que estão fazendo, não sabem nem por. Então, quando eu chego, eu encontro muita coisa para fazer. É uma grande oportunidade para mim. A minha fraqueza, ela acaba sendo, às vezes, mão de obra de equipe. Eu tenho muitas vezes, eu tenho uma equipe hoje que é maravilhosa, luto muito com ela, mas às vezes eu tenho uma dificuldade em conseguir, né? Então, a fraqueza do meu negócio ainda é mão de obra especializada, principalmente com a cabeça interdisciplinar. É muito difícil isso. E uma grande ameaça que eu tenho dentro do mercado, no meu negócio, é, é é o crescimento, muitas vezes, da própria informalidade, né? E uma outra ameaça seria as pessoas, a questão da cultura. É uma ameaça para o meu negócio, porque as pessoas acabam entendendo que não preciso saber disso. Isso não é importante para mim. E eu costumo dizer, o que tu não sabe, tira dinheiro do teu bolso, né? Porque a cultura é cultural. Às vezes eu chego numa empresa, Fernando, só para você ter uma ideia, e aí essa empresa já tem muitos anos, né? E aí a gente conversa, você analisa ali, você vê todas as possibilidades, e você vê possibilidades reais de muitas vezes tirar aquela pessoa de um risco do patrimônio. O que seria um risco do patrimônio? Aquela empresa está sonegando para pagar menos impostos. Então ela está correndo um risco muito grande. Uma autuação, às vezes, de uma empresa pequena pode passar de milhões de reais. Tá? Isso é uma realidade e acontece muito mais do que a gente possa imaginar. E aí eu monto, eu falo, olha, você pode sair desse risco desnecessário e ainda assim aprender formas de pagar menos impostos. Né? E aí a questão cultural não deixa trazer adesão a isso. Por que é cultural? Porque meu pai já fazia assim, meu tio fazia assim, meu avô fazia assim. Então, eu acho que nessa matriz, nessa análise que eu fiz minha, que eu estou propondo para que, né, o nosso ouvinte faça no seu negócio, é isso. Você conseguir olhar para dentro de você e para dentro do mercado, isso vai te dar um panorama maior. E depois encontrar um contador, um estrategista parceiro e dividir essa ideia com ele, para que ele possa te trazer as balizas legais, os fundamentos legais para que o teu negócio inicie de maneira correta. Porque assim, vamos dizer aqui, galera, ó, eu gosto de pensar assim, toda ideia que eu tenho, todo negócio que eu vou fazer, ele tem uma balança. É 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Não existe outra coisa. Vou começar um negócio. Estou aqui, ó. Quando eu começo a planejar meu negócio, eu começo a pesar a meu favor para dar certo. Quando eu começo a contratar gente competente, eu começo a pesar. Continua podendo dar errado, mas eu começo a trazer um peso maior para dar certo. Eu começo a cuidar de variáveis, eu começo a aprender com o mercado. Quando eu olhei primeiro para minhas ameaças, o que que eu percebi? Eu percebi que eu precisava gerar conteúdos educacionais para que os meus clientes pudessem entender a importância disso. E aí percebi que através da internet isso poderia. Então, quando eu olho antes, eu consigo olhar para as fraquezas e aumentar minhas forças para trabalhar as fraquezas, olhar para as ameaças e desenvolver habilidades para que eu possa combater melhor aquelas ameaças. E quanto às minhas fraquezas, eu possa criar, por exemplo, uma das minhas fraquezas, como eu falei, é a mão de obra. Então, eu sou um fanático em criar procedimentos. Por quê? De empresas é uma maneira clara, específica e direta de você delegar, de você ter uma equipe trabalhando para você. Então eu me desenvolvo muito em criar procedimentos através de clareza, né, de maneira que é onde eu possa delegar e fiscalizar e treinar as pessoas naquilo que eu preciso que elas façam. Ou seja, sou eu trabalhando as minhas fraquezas dentro do meu negócio. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Um passo a passo do que fazer, que eu acho que ficaria aqui falando horas, mas eu acho que esse básico, quando a gente consegue encontrá-lo, já nos permite um olhar com maior tranquilidade, com mais clareza do que a gente está fazendo. Eu ia perguntar sobre isso. Uma vez eu abri minha empresa, como é que eu faço para manter? Você falou de criar processos, eu acho que é super importante. E outra coisa que eu acho também que as pessoas têm que fazer é se capacitar, gente, porque muita gente acha que curso não, vou gastar dinheiro. Dependendo do que você faz, gente, é um investimento impressionante. E assim,
você pode fechar um contrato enorme por um curso que você fez e assim, no final vai ser um preço irrisório. Eu queria que você falasse isso do empresário continuar a manter a sua empresa, continuar crescimento. Fala pra gente aí. Continuando o crescimento, eu vou te falar um pouco sobre a minha educação, né? Educação é muito louca, assim, porque eu, André, particularmente, eu sempre estudei em escola pública, tá? Não sei, as pessoas às vezes se espantam um pouco quando fala isso, é. E eu com 12 anos, eu estava falando com minha mãe e não acreditei. Falei, mãe, é sério? Ela com essa idade, ela é, meu filho, 11, acho que 10, 11 anos, eu já trabalhava vendendo doce na rua, né? E eu trabalhava já desde muito cedo. E aí, essa minha veia empreendedora, né, de fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas, sempre achei que para eu ter sucesso no negócio, eu precisava trabalhar muito. Só depois de ter apanhado muito, muito, eu parei de estudar um período. Eu costumo dizer que é só depois de 19 anos que eu comecei a estudar, velho. A galera fala assim, ah, pô, André, esse monte de informação que você fez aí não bate com a tua idade. Tem gente que pede para ver meu diploma ainda e tal. Porque faz parte. Porque eu, de fato, eu só comecei a estudar depois. E aí eu descobri, se tem alguém ganhando mais dinheiro que você, é porque essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. No teu negócio, tudo que tu não sabe, que você deveria saber, vai tirar dinheiro de você. Então a melhor maneira de tu manter o teu negócio é estudar. Eu criei um compromisso comigo de não parar de estudar até 40 anos. Assim, não só estudar, eu vou estudar a vida inteira, mas estudar fazendo formação. A pessoa fala, pô, André, você é louco, você fez direito com psicologia, contabilidade, gestão, LLM em tributário. Cara, porque eu fui percebendo, sabe, a minha necessidade de conhecer. E aí chega uma hora que você aprende muito mais rápido. Porque assim, ó, quando a gente se bloqueia para ler, é igual livro. Assim, eu tenho uma estante aqui com um livro pra caramba. Gente, eu não lia. Sem sacanagem, eu não lia. Eu não gostava de ler. Eu achava que era perda de tempo, que eu tinha que estar trabalhando. Depois eu descobri. Aí eu gosto da analogia. Eu gosto sempre da analogia. Você que é empresário, quer saber como é que tu mantém o teu negócio. Aí, e a gente falou sobre educação. Eu vou te explicar uma coisa. Imagina que você é um lenhador. Existe ali uma árvore, um machado e uma pedra para você afiar teu machado. Tu tem 3 horas para derrubar essa árvore. Eu, lá atrás, com 11, 12 anos, 15 anos, 16, 17 anos, eu pegaria aquele machado e com o ímpeto da minha juventude, com a minha força, tacaria esse machado ali, ó, naquela árvore loucamente. Hoje eu faria exatamente assim. Amolaria o machado, testaria o nível de amolar e eu passaria todo o processo aprendendo a afiar o machado e como golpear da maneira certa. E aí, mas antes não, eu ficava no ímpeto do trabalho. Meu pai acordava todo dia 4h30 da manhã para ir trabalhar. E eu achava que aquilo ali era trabalho. Essa coisa de, sabe, empreender, de trabalhar 4 horas por dia às vezes, isso é meio louco na minha cabeça. Mas não, o empresário, ele precisa entender que gestão de negócio é gestão de inteligência. Porque quando você tem uma empresa, você vai primeiro gerir pessoas. Seja, mas eu trabalho sozinha. Calma. Se você trabalha para alguém. Você trabalha para um cliente. Esse cliente, ele necessariamente vai precisar dos seus cuidados. Você vai gerenciar essas pessoas. Às vezes essa pessoa está ansiosa, está nervosa, não sabe o que quer, não sabe o que precisa e precisa fazer negócio com você. Então a primeira coisa que você que é empresário precisa entender, você vai precisar gerenciar e administrar pessoas. Né? Beleza. Segunda coisa, você vai precisar aprender a gerenciar processos. Não, eu não sou advogado. Não, esquece, não é isso que eu estou falando. Processos são procedimentos. Ou seja, existe uma forma aqui, por exemplo, da pessoa entrar em contato comigo. No meu escritório é assim. Você entra em contato via WhatsApp ou via telefone, igual está tocando ali agora. A minha assistente que cuida da minha agenda, ela vai anotar o seu nome, vai falar com você e vai agendar um horário para a gente conversar. Isso é um processo. Qual o processo? Recebo a ligação, olho para a agenda, escalo um horário na agenda, aviso ao André. Aí ela me avisa e eu confirmo a agenda. Aí ela confirma com a pessoa. Então esse é um procedimento para atender o meu cliente. Então percebe que a minha assistente ela não está ali solta, não. Se entra, ela não pode fazer como ela quer. Ela precisa seguir uma linha de um processo, um procedimento estabelecido para ela, com início, meio e fim. E eu preciso criar o processo, fiscalizar se o processo é feito ou não e aperfeiçoando o processo. Porque aí o que você consegue? Você consegue pegar, às vezes, pessoas simples que nunca trabalhou em nada e fazer com que ela haja como uma profissional em dias, como num passo de mágica. E aí você vai testando. É o que o McDonald's faz, é o que as grandes empresas fazem. Elas se desenvolvem em processos, amadurecem seus processos e criam grandes equipes. Então, mesmo que você trabalhe sozinho, eu acho que mesmo que você trabalhe com pessoas, eu acho que o grande segredo aí é aprender a gerar processos. Essa questão do processo é muito interessante, porque assim, mesmo que você não esteja na empresa, a empresa vai continuar, porque você deixou como é que faz. E também
e também a gente pode prestar atenção, porque essas pessoas que estão vindo, de repente elas têm um olhar e que você não sabe, de repente ela tem uma inovação. Hoje eu estava assistindo um TED que estava falando que pessoas extraordinárias criaram coisas surpreendentes. Aí falou de um cabeleireiro que ficou observando um vazamento de óleo na Sibéria. Aí ele olhou para aquilo e falou: gente, eu acho que cabelo resolve isso. Aí ele pegou uma meia, encheu de cabelo que tinha no salão dele, botou um balde com 4 litros de óleo e água e botou a meia com o cabelo. O cabelo absorveu todo o óleo e a água ficou cristalina. Depois ele patenteou esses produtos. Então, assim, a gente também tem que prestar atenção nas opiniões das pessoas, né? A gente cria um processo ótimo, mas a gente sempre pode melhorar esse caminho, né? Fala um pouquinho para a gente agora. Não, pode dar sua opinião sobre isso, mas eu queria também que você falasse. Dá um incentivo para esse pessoal que está aqui, gente. O pessoal está sofrendo, está sem norte, sem saber o que fazer. Assim, essa coisa do processo, como você falou, né, de não engessá-lo, ou seja, permitir que pessoas extraordinárias sejam extraordinárias. Assim que eu comecei o trabalho com empresas, eu venho buscando uma coisa que é um grande desafio, que é literalmente cuidar de pessoas. O meu maior medo não é quebrar, o meu maior medo não é perder pessoas, porque isso vai acontecer. O meu maior medo é estar diante de um talento, estar diante de uma pessoa incrível e não ter tido a capacidade de ter uma estrutura para ter aquela pessoa no meu time e ela ir embora. Isso é uma coisa que eu temo, assim, sabe? Que eu trabalho muito para que não aconteça. Porque pessoas incríveis... E aí o procedimento, eu costumo dizer, ó, não crie burocracia. O que é burocracia? São burocracias que não servem para nada, tá? E o que eu costumo dizer? Temos 2 ambientes. Temos o ambiente do jogo e temos o ambiente do planejamento. Qualquer colaborador meu, não interessa, quem for, tem autonomia de alterar qualquer procedimento. Que isso, André? Você está louco? Ele pode alterar qualquer procedimento. Inclusive, em empresas que eu presto consultoria, eu trago estagiários, às vezes, para... A gente tem uma técnica chamada brainstorms, que é uma tempestade de ideias que eu utilizo para inovação dentro de empresas. E aí eu gosto de trazer todo mundo. Não, traz mais o estagiário, André. Traz o estagiário, traz o cara da faz, todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas são brilhantes no ambiente para isso. Mas, o que eu coloco é o seguinte, uma vez que está criado o procedimento, não seguir é falta grave, gravíssima. Então, existe um ambiente onde a gente conversa, que pode alterar tudo, mas o ambiente do jogo, o ambiente onde a coisa está acontecendo, você não pode sair do procedimento. Então, é legal isso, né? É aquela liberdade que você dá para o teu filho. Filho, você pode comer brócolis ou tomate, mas tu vai comer verdura. É aquela escolha direcionada, né? Ele não pode escolher, o funcionário, por exemplo, não pode escolher não seguir o procedimento. Não, quem trabalha comigo sabe. Não pode escolher não seguir o procedimento. Pode escolher alterá-lo? Pode. Por quê? Porque eu costumo dizer para eles, haja dentro do procedimento, porque o procedimento te protege. Como foi eu que criei o procedimento e desenvolvi isso? A minha cabeça, ela é contábil, jurídica e de estratégia. Então, se ele fizer coisas que estão fora disso, eu não tenho como garantir nada, mas se ele fizer o que eu pedi para fazer, eu falo para ele, eu te garanto que qualquer coisa que acontecer, deixa que a responsabilidade é minha. E até legalmente, a gente chama isso de compliance, existe, isso é uma coisa que eu não invento na minha cabeça, né? Isso vem por uma questão de compliance. Você precisa fazer exatamente, Samantha colocou, essa produção serve para quem tem somente um bem ou para mais ricos também. Vamos falar disso, já te respondo aí. Onde é que eu estava? Eu fui para a pergunta agora, eu me perdi, vai. O que eu estava falando? Eu me perdi aqui, Fernanda. Eu estava falando do... Você está vendo a pergunta? Voltou, do procedimento. Então, a importância de seguir o procedimento, porque eu também costumo dizer o seguinte, onde há ordem, há ordem. Onde há desordem, há desordem. Então é sério. Negócio é coisa séria. Negócio é coisa pra gente grande. Negócio é para mudar a vida de pessoas. Negócio é para mudar o mundo. É para arrebentar de fazer dinheiro. Entendeu? Eu costumo dizer, não é para ganhar dinheiro, não. Então faz o seguinte, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer filantropia. Vamos fazer quentinho, entregar na igreja. Vamos cantar, sei lá. Agora, é negócio? Então tem que ser negócio para impactar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a serem melhor, para ajudar o mundo a ser melhor. Então, vamos fazer isso sério. Se é sério, tem que ter responsabilidade. Se tem responsabilidade, tem regras. Se tem regra, tem procedimento. Se tem procedimento, tem que ser cumprido. Agora, assim, como é que seria uma dica, né, para as pessoas? É muito difícil.
o momento da pandemia, ele é muito difícil, muito difícil. Nesse momento, eu também tive muito medo. Eu tive muito medo. Medo de adoecer com a pandemia. Eu tive medo do meu negócio quebrar, do negócio dos meus clientes quebrarem. Eu hoje, estruturalmente, eu tenho um escritório de advocacia que trabalha para pessoas físicas e jurídicas, um escritório de contabilidade que trabalha fisicamente para pessoas jurídicas. Então, é uma série de responsabilidades que eu tenho. Tudo que acontece na vida dos clientes acaba respondendo para cá, que em mim que eles buscam a solução, em mim que eles buscam, né, algumas respostas. Então eu fico com muito medo do que aconteceria nesse cenário com todo mundo. E eu tenho a teoria, aquela teoria contábil que eu trouxe, que para cada problema vem uma porção. E eu pude ver isso durante a pandemia. Alguns setores estão sendo violentados, assim, é um trator passando em cima, é cruel de ver, né? Mas a economia ela é muito grande, ela é muito grande. A economia, ela, de certa forma, a vida continua. O que é economia, gente? A economia nada mais é que o registro das atividades da vida. A vida não parou. Por isso, pessoas continuam comendo, pessoas continuam se educando, se locomovendo. Então, a economia não parou, mas ela mudou de mão. Negócios que valiam milhões, negócios que produziam milhões por dia, estão parados. Perderam. Eu conheço um investidor, ele tinha um fundo de investimento de 7 bilhões de dólares. Ele perdeu quase 90% do seu patrimônio em alguns dias. Então, é muito difícil. O patrimônio do negócio, né, daquele investimento, é muito complicado, existe grande risco. Mas eu quero te dizer, eu até tive essa semana numa reunião com uma empresa, ela me disse, André, eu estou precisando contratar mais. E eu não sei se vou dar conta, estou avisando meus clientes para poderem segurar. O que aconteceu? Os grandes centros pararam tiveram que fechar. Mas os bairros, as lojas de dentro de bairros estão bombando, estão vendendo muito. Negócios online estão explodindo de vender. Nunca se vendeu tanto online. Nunca se vendeu tanto produto digital. Então, o que isso quer dizer? Sempre haverá oportunidade. Não interessa o quão difícil está o cenário, quão dolorido isso possa estar. Sempre, sempre, sempre teremos oportunidade. E aí é você estar atento a isso, a aprender rápido, a saber mudar da maneira correta, a saber olhar para as oportunidades. E olhe com esperança para você primeiro, agradecendo pelo dom da vida. Olhe com esperança para o Brasil, acredite no Brasil. Com a política que a gente tem é difícil, mas acredite, né? Tem muita gente de boa aqui, tem muita gente de bem fazendo coisas boas aqui, né? Acredite. E acredite no que você faz. E se você não acredita no que você faz, muda o que você faz. Vai para alguma coisa que você acredita, né? E busque coisas que, de fato, ajudem as pessoas a serem melhor, sabe? Busque acreditar que a vida vale a pena. E aí, eu costumo dizer o seguinte, pega uma coisa que tu acha que é maravilhosa de fazer, que tu adora fazer, que tu faria de graça. Vá lá, faz para as pessoas e cobre bem por isso. E eu gosto disso, eu gosto dessa versão de fazer coisas que eu faria de graça. E cobra por isso, né? Então é legal, que eu acho que isso dá sentido. Porque se der tudo certo, você vai ganhar muito dinheiro e vai ficar muito feliz. E se não der certo, você fez muita coisa boa. Adaptação, resiliência, palavras que o Chico, o Top Drinks colocou, é exatamente isso. O que é resiliência, né? É uma palavra que tem a origem da capacidade de você envergar-se e voltar de novo. Você sofre o impacto e você depois volta ao seu estado natural. É muito importante que você consiga passar por esse processo. Porque eu vou te dizer, a gente vai sair mais forte do outro lado. A pandemia, ela trouxe uma oportunidade que as empresas tiveram que evoluir de 10 a 30 anos em alguns dias, né? Eu digo isso pelo judiciário, por exemplo. Hoje eu faço aqui audiências digitais. Eu fico de terno e gravata dentro do escritório, a minha máscara está aqui, né? As máscaras estão aqui, mas é pelo seguinte, é porque vira e mexe eu entro em audiência. Os tribunais se adaptaram. Hoje é possível fazer audiência. Eu teria que sair daqui, me deslocar em quilômetros, horas de engarrafamento para poder fazer audiência que agora eu faço aqui. Então isso é a modificação. Entenda, vai ser difícil? Vai. Mas a gente vai passar por isso e é bom que você esteja preparado para as oportunidades que virão, para as demandas reprimidas que vão estar acontecendo. Tem lojas que só de abrir um pouquinho a porta lotou a loja lá dentro. Por quê? Muita demanda reprimida. Muitos setores estão sem produzir há muito tempo. Pessoas estão sem viajar há muito tempo, né? Imagina, eu estou querendo viajar, todo mundo quer fazer alguma coisa, quer ir para algum lugar. Quando isso abrir, vai ser uma loucura. Todo mundo querendo fazer isso.
É uma demanda reprimida muito grande que a gente tem dentro desse mercado, dentro dessa realidade que a gente está vivendo agora, né? Por isso, esperança. Eu acho que a palavra é esperança, e vou plagiar aqui. Esperança, adaptação e resiliência, que foi que a galera trouxe nos comentários. Ai, ai. Você viu uma pergunta que tinha aqui? Deixa eu A voltar. São Ciraldo botou: essa proteção tributária serve para quem só tem um bem ou é só para os mais ricos? Que você estava Muito falando do bom. LTDA, fala aí. Isso, cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, a foto dela aqui, ela é linda. Excelente pergunta, Sam. O que acontece? A proteção patrimonial, ela de fato, ela não está limitada à quantidade de bens, né? A proteção, você até falou assim, olha, você divide e nada acontece com o seu bem. Eu vou dizer o seguinte, a proteção jurídica, ela vai estar sempre pautada num agente de boa fé. Porque vai ter gente que vai dizer assim, não, no Brasil não existe proteção jurídica, não. Você, se der problema no teu negócio, vão levar todos os teus bens e vai acontecer. Não, não é bem assim. O problema é que as pessoas não fazem da forma correta, né? Existem algumas imunidades tributárias, existem algumas coisas que você pode fazer para não pagar impostos, que você precisa fazer da maneira correta. Infelizmente, algumas pessoas, é tipo assim, achou que entendeu e foi fazer, e aí você não tem a devida proteção legal para aquilo. Vamos supor, uma empresa que ela na pandemia agora, fechou. Não, fechou. Mas só que ela fechou, ela não conseguiu pagar todos os funcionários, ela não conseguiu pagar alguns fornecedores, não conseguiu pagar o seu objeto de locação. Como é que é feita essa execução? É, Essa execução vai ser feita nos bens da empresa, tá? Você vai lá nos bens da empresa e vai executar isso. Vamos supor que ela tem um capital social e vai ser liquidado. Então, a mobília e tal, isso vai ser executado. Beleza. Mas para chegar nos sócios, para chegar nos bens dos sócios, não é tão simples. Não é tão simples. Porque vai ter que ter o Instituto da Despersonalização, a descaracterização jurídica para entrar no patrimônio dos sócios. E aí é necessário que algumas coisas tenham acontecido. Quando você faz tudo direitinho, sabe? Você tinha o capital que você apontou ali para ser liquidado, você cumpriu com as normas, principalmente as questões tributárias e trabalhistas, você cuidou bem, eu te digo, o teu patrimônio vai estar sempre protegido. Pode ser ele um bem só, ou podem ser 300 casas. Pô, André, caramba, eu vi um cara aqui, ele tem 30 empresas, uma empresa dele quebrou, ele abriu falência e as outras continuaram bem, ele continuou rico. Pode, pode. O jogo permite isso. Tá? E só que o que acontece com o empresário, o pequeno empresário? Ele confunde tudo. Ele abre uma empresa no sócio e compra a casa no nome da empresa, é tudo confuso, é uma confusão patrimonial. Quando tem um problema na empresa, o problema é tudo. Acaba casamento, dá problema com o filho, porque não fez o devido isolamento, vamos dizer assim. Então, por isso, proteção patrimonial, para mim, eu, André, hoje, entendo como um dos viés, uma das formas mais importantes de empreender. Principalmente num país louco que nem o Brasil, onde tudo muda o tempo todo. Meu patrimônio tem que estar bem protegido, porque senão você fica aí na mão e à mercê, muitas vezes, de um juiz de primeira instância ir lá bloquear a tua poupança, bloquear o valor que você tem lá, bloquear o teu bem, para você não poder vender. Eu já vi isso, juiz de primeira instância de maneira sumária, uma tutela de evidência ali, bloquear carro, bloquear, e depois ver que não tinha nada a ver, mas já bloqueou. Quando você tem a proteção, para o juiz chegar nos teus bens, claro, fazendo coisas lícitas, tá? Que não há nenhuma apologia a coisa errada. Então, tudo que a gente está falando aqui de proteção patrimonial não é para colotear um fornecedor, não pagar direito trabalhista, não é nada disso. São as previsões legais, totalmente possíveis e totalmente lícitas, são as chamadas elisões, o planejamento tributário. Não uma evasão e não uma sonegação fiscal, e não uma ausência de compromisso com o trabalhador ou com seus fornecedores. Essa não tem proteção. Previsto o dolo de não pagar, vai executar até a alma vai embora. Leva tudo, né? Ah, André, gostei muito do nosso papo. Fala agora para o pessoal onde é que eles podem te encontrar, o serviço que você presta, se você tem algum curso em andamento. Porque assim, você fala de uma forma tão natural, coisas que a gente acha um absurdo, o cabeludo, você não, com uma naturalidade, provavelmente alguém pode se inspirar e querer seguir. Fala aí pra gente. Ah, legal, legal. Obrigado pelas palavras, eu fico feliz, né? Porque eu também vivi isso como uma maneira muito obscura, sabe? Eu busco a comunicação com muita clareza, porque, de fato, sempre que eu sentava com um advogado para falar sobre o negócio, às vezes eu estava com dúvida, eu saía de lá com mais dúvida ainda, né?
eu percebi de como era difícil entender essas coisas tão importantes para mim, que isso que era empreendedor. Eu falava, caraca, peraí, não pode ser tão difícil. As questões tributárias, então, meu Deus, que eu não começava a falar, eu não entendia. Então você me deixou muito feliz, né, ao me dizer que é possível compreender da forma que eu falo de temas tão complexos. Eu fico muito feliz em saber disso, porque esse é meu desafio, é mostrar para empresas de pequeno e médio porte, de pessoas simples que não têm formação em contabilidade, em direito, em gestão, que sim é possível entender esse tema, e esses temas, eles estão totalmente voltados para o teu bolso. A gente está falando aqui, ó, de dinheiro. Tu não sabe, está pagando mais caro. Sabe, vai pagar mais barato. Simples assim. Peguei uma empresa, só para você ter uma ideia do que a gente faz. Treino uma empresa, a empresa presta serviços na construção civil, tá? Ela estava na desoneração da folha, que é um benefício fiscal. O que tu acha? Está no benefício fiscal, está pagando menos impostos, não é? Não é isso? Então, tudo bem. Eu tô com um delay, mas eu tô ouvindo. Ó, muito obrigada. Assim, foi ótimo o bate-papo aqui. Pessoal, gostou, gente? Bota um joinha aí e segue o André. Assim, você falou também de como é que eles fazem, né, para me encontrar. No meu André Belfort ADV, eu acho que é ADV que tá, né? Belfort, André Belfort, não, André Belfort RJ, no Instagram é Belfort RJ. Você vai lá, tem lá todos os links, né, do site, tem o curso, a gente tem um curso, um método da advocacia tributária na prática, onde a gente ensina advogados, contadores a fazer planejamento tributário, a fazer uma recuperação fiscal. A maioria das empresas hoje elas pagam impostos a mais sem necessidade, por isso tem lá uma série de possibilidades de pagar menos impostos, né? E sim, é possível ter uma empresa planejada, é possível pagar menos impostos. Uma coisa importante que eu queria deixar registrado é uma mentira que contaram para mim e para você e vão contar a vida inteira é que empresas que pagam todos os impostos no Brasil quebram. Mentira. As empresas que pagam impostos com inteligência pagam todos os impostos, protegem o patrimônio e não colocam o seu negócio em risco de forma desnecessária. E eu já vi muita empresa que não paga nenhum imposto quebrando. Então, regularize-se, né? Busque uma orientação, busque uma forma inteligente de fazer o seu negócio. Empreender não quer dizer quebrar, né? Não quer dizer colocar o patrimônio da sua vida, que você lutou às vezes a vida inteira para ter em risco. Muito feliz de estar aqui com você, né? Chame sempre que for possível aí, que você precisar, e sempre que possível vou estar por aqui para dar um alô para você e para essa galera que está nos assistindo aí, tá bom? Bom demais estar por aqui. Ai, obrigada. O Robson falou que queria que você completasse o raciocínio, que eu acabei te cortando. Quando você perguntou, quando você fez assim para mim, Uhum. aí eu cortei seu raciocínio. Ah, tá. Eu não lembro agora do que eu falava. Porque na verdade, eu estava falando um pouco. Estava falando de uma empresa, estava dando um exemplo de uma empresa. Essa empresa, ela pagava, ela entendeu, olha, ela estou no benefício fiscal, fui chamado para essa empresa. Ela disse, eu estou no benefício fiscal, que é a desoneração da folha, empresa no Simples Nacional. E aí, ela disse o seguinte, olha, eu estou com benefício fiscal, por isso eu estou pagando menos impostos. Eu falei, não sei. Deixa eu fazer um teste. A gente testou. Mexi na empresa, sem alteração contratual, sem nada. A gente só mexeu, saiu de uma coisa que seria um benefício para uma outra modalidade, fora da desoneração, e essa empresa passou a economizar quase 40% do que ela paga de imposto. Então, assim, sabe, e são coisas simples. Às vezes você acha, pô, planejamento tributário é uma coisa monstro. Não, são pequenos detalhes. É como os relacionamentos, né? São pequenas coisas que você faz que muda completamente o jogo. Por exemplo, a pessoa que é pessoa física, está aí faturando 50 mil por ano, vai pagar um imposto de renda absurda. Se ela aumenta esse faturamento para 80 mil e vai para dentro de uma MEI, não paga nada de imposto de renda, sabe? Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas que aí você consegue alavancar o seu negócio, alavancar a sua vida financeira, alavancar o seu lucro com inteligência. Beleza? Ah, obrigada mesmo. Agora está acabando o nosso tempo. Vamos fazer outra live, sim. Vamos fazer Uma hora, né? sobre. Voa, né? Passa rapidinho, né? Vamos lá. A gente outro dia faz uma live assim, gente, manda perguntas, né, para a próxima vez, outro tema, porque agora a gente falou sobre o empreendedor, mas de repente você, é empresário, quer saber mais outros detalhes, vai ser muito bom. Muito bom. Legal. Então sigam a gente lá no Instagram e qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode conversar, vou ficar feliz se puder contribuir de alguma forma aí. Tá bom? Fernanda, de novo, obrigado pelo convite, adorei essa ideia de estar aqui com você. Tá bom? Grande beijo aí. Fiquem com Deus. Obrigada, foi ótimo, gostei muito. Obrigada Também gostei mesmo. muito. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu tirar ele aqui.
Ai, gente, foi ótimo, né? É um assunto assim tão importante, né, nesse tempo e complicado, porque a gente fica sem saber o que está acontecendo, o que que a gente vai fazer, para caminho que a gente vai. E aí, assim, a gente tem um norte e tem uma pessoa para a gente poder seguir. Foi ótimo. Obrigado por vocês estarem aqui e vai ficar gravada e vocês podem compartilhar com algum amigo seu que hoje não trouxe minha água. Um amigo seu que está precisando dessa live sobre esse assunto, se continua, se não continua, se vira MEI, se vira, pega o seu CNPJ. Legal. Muito obrigado pela audiência e pela paciência, tá bom? E segunda-feira, gente, eu estou muito emocionada. Segunda-feira eu vou receber o Rogério. Ele é daquele canal Louco por Viagens. Ele tem um canal no YouTube que tem assim mais de 500 mil inscritos. E ele é especializado em Europa, Oriente Médio. Vai ser muito bom, gente. Assim, estou muito feliz. E aí na terça-feira eu vou receber a Rafa, que ela é de uma agência lá do Marrocos, vai falar sobre os roteiros que tem, as viagens, se é seguro para mulheres. E o resto da semana eu tô buscando ainda, mas eu quero falar só com pessoas do turismo e assim, com destinos, com lugares lindos para a gente conhecer quando tudo isso acabar. Tá bom? Se você tiver uma sugestão aí, vou ver se eu chamo o Estevão, mas assim, não sei se ele vem, né? Se ele vai me enaltecer. Tá bom, queridos? Um beijo e um excelente final de semana. Tchau!